Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Saúde é Vida aqui na TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar de uma doença silenciosa e que ainda é pouco discutida. Hoje o nosso bate-papo é sobre o câncer de ovário, considerada a segunda neoplasia ginecológica mais comum, atrás apenas do câncer do colo do útero. Para nos ajudar a entender melhor sobre prevenção, diagnósticos e tratamento, vamos receber o oncologista clínico, Dr. Igor Mantovani. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pela sua presença aqui no Saúde é Vida. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês, uma honra poder discutir um tema tão importante para as nossas telespectadoras, para as mulheres que nos escutam. Excelente. É importante destacar um dado do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. O Brasil registra mais de 7 mil novos casos de câncer de ovário por ano. E, infelizmente, cerca de 4 mil mulheres ainda morrem em decorrência dessa doença. São números que reforçam a importância de falar sobre esse tema. Doutor, vamos lá. O que exatamente é o câncer de ovário e quais são os tipos principais que podem surgir? Perfeito, essa é uma introdução necessária, né, para as mulheres que nos escutam. O ovário faz parte, Rubia, do sistema reprodutor, do sistema hormonal das mulheres. Ele é um órgão duplo, nós temos dois ovários, né? As mulheres têm dois ovários, o ovário do lado direito, o ovário do lado esquerdo. Eles ficam localizados na região da pelve da mulher, então abaixo do abdômen, né? Numa região recoberta por uma capa. Eu costumo até explicar para os pacientes, para as pacientes, que é como se fosse uma região recoberta por uma capa, por um filme, como se fosse um plástico filme, sabe, que gruda nas estruturas e que realmente está muito próximo ali do útero, muito próximo ali da bexiga, muito próximo do intestino. O ovário ele tem a sua funcionalidade mais presente na fase reprodutiva da mulher, então na mulher em que ainda se há a produção de hormônios, em que a mulher ainda pode gestar. E na mulher que vai caminhando ali para cima dos 50, 60 anos, ele deixa de ser um órgão importante e vai admitindo dimensões menores. O que nós sabemos sobre o câncer do ovário é que ele pode acometer os ovários, mas também pode nascer das estruturas muito próximas ali, as tubas uterinas e até mesmo essa membrana que reveste o ovário, chamada peritônio. O tipo de câncer mais frequente é o câncer que nasce nessas células chamadas serosas, nessas células que revestem o ovário. E apesar, né, dos números que você nos contou serem números alarmantes, o câncer de ovário ele é uma doença pouco falada, porque tem, de fato, menos incidência do que outros cânceres femininos, como o câncer da mama e o câncer do colo do útero. Existem tumores do ovário da mulher muito jovem, em idade reprodutiva, 20, 30 anos, mas que de fato são cânceres, são a exceção dos cânceres de ovário. E existem também os cânceres da mulher mais velha, o câncer próximo da mulher acima de 50, 60 anos, que costuma representar a grande maioria desses casos que você nos falou. Então, em torno ali dos seus mais de 60%, 70% dos casos de câncer do ovário são representados pelas doenças da mulher mais velha e, portanto, o tipo de câncer chamado seroso de ovário. Esse câncer, por aparecer nessas camadas serosas que revestem o ovário e essas estruturas que estão em volta, ele geralmente demora a dar sintomas porque ele vai crescendo muito devagarzinho, ele é imperceptível. E por isso você nos trouxe esse termo silencioso, né? Há um período pré-clínico, pré-sintomático do desenvolvimento do câncer de ovário, e daí é um grande desafio, porque nós, profissionais, não temos como identificar essa doença nessa etapa. E o câncer vai ser identificado quando ele começa a crescer e a se, vamos dizer assim, se alastrar ali pelas estruturas adjacentes
aumentar o volume do abdômen dessa mulher, trazer uma sensação de estufamento, de abdômen avantajado, abdômen crescido por acúmulo, eventualmente até de líquidos, e daí o câncer de ovário se apresenta, na sua maioria das vezes, como uma doença já avançada, tá bem? É importante, né, doutora, quando a gente fala de câncer de ovário, entender que nós não estamos falando de apenas um único tipo, né, um único tipo de câncer, mas de diferentes formas que podem se desenvolver nesse órgão feminino tão importante. Agora eu pergunto, doutor, como esse tumor surge? Quais são as células mais afetadas? E por que o câncer de ovário ele costuma ser considerado tão agressivo? Perfeito. Você nos trouxe exatamente o que a gente discute em reuniões de profissionais de saúde, né? O câncer de ovário, ele não engloba uma doença apenas, são várias doenças num nome só. E claro, existem cânceres muito raros do ovário, como eu disse, o câncer da mulher muito jovem, mas o câncer mais frequente é o câncer da mulher já na faixa etária idosa, representado por essas células chamadas serosas. Muito se entende hoje, Rubia, a respeito de componentes genéticos relacionados ao desenvolver desse câncer do ovário, tá? Então, a gente estima que aproximadamente 50% dos casos de câncer de ovário estão relacionados a alterações da forma como o DNA da célula se recupera, né? É como se fosse um defeito aí na linha de produção de células, numa estrutura que faz, vamos dizer assim, a verificação de que a produção está correta. E a gente acaba por ter esses defeitos já conhecidos na ciência moderna, na ciência que estuda e conduz os cânceres do ovário, e 50% dos casos estão relacionados a esse tipo de alteração. E a gente acaba, evidentemente, usando isso para compreender a célula do câncer de ovário, mas também usar isso para oferecer tratamentos mais avançados para o câncer do ovário. Como a gente falou há pouco, existe um período em que a mulher está com câncer do ovário, mas que a gente não consegue identificar clinicamente, ela não sente nada, ou ela sente sintomas inespecíficos. E às vezes até os exames de imagem, exames de sangue, são, digamos assim, insuficientes para encontrar o câncer de ovário ativamente. E daí, por que ele é tão desafiador e por que ainda responde por um grande número de falecimentos, um grande número de óbitos no que se refere a cânceres femininos? Porque quando ele se apresenta, na grande maioria das vezes, 2/3 dos casos, ele se apresenta de maneira avançada. E quando eu uso esse termo avançado, eu quero dizer, ele já está disseminado na cavidade abdominal, ele já está impactando negativamente na qualidade de vida dessa paciente, dessa mulher, e as formas de tratamento são bastante agressivas quando se fala em cirurgias, em medicamentos, porém, apesar da agressividade, a gente não consegue um tempo muito longo de controle na grande maioria dos casos. Câncer do ovário, eu costumo dividir com os pacientes, é como se a gente visse um filme várias vezes. A barriga incha, o câncer está ativo, a gente opera, faz quimioterapia, fica um tempo em recesso. E passa-se um período, aquele filme volta do começo, a barriga incha, os sintomas voltam, a gente pode discutir novas cirurgias, novas quimioterapias, e é como se fosse um capítulo que vai se repetindo dentro dessa novela. E daí o desafio em conseguir curar e melhorar esses números percentuais que você nos trouxe, né? Mostrando que apesar aí de uma doença que agora está muito sendo falada nesse mês em que estamos, a gente ainda tem um desafio grande em conseguir curar as mulheres. Muito bem, doutor. É muito relevante, né, a gente trazer aqui para a TV Câmara Campinas, dentro desse programa Saúde é Vida, essa questão do câncer de ovário. Porque, como o senhor disse, os exames não ajudam a identificar o câncer de ovário. Não existe um rastreio, né, eficaz. A mulher, ela às vezes não consegue identificar um sintoma que ela possa chegar até o seu médico para pedir. Aí no caso da mamografia ou do Papa Nicolau é um pouco diferente, né? Agora, como
como que essa mulher ela precisa fazer para se prevenir, já que a gente tem uma dificuldade na questão da identificação desse câncer de ovário. Então, qual que é a dica que o doutor deixa para que as mulheres possam fazer a prevenção? Perfeito, Rubén, você tocou em pontos muito importantes, né? De fato, vou frisar isso porque acho extremamente relevante. Diferente de outros cânceres, como o câncer da mama, em que se tem a mamografia, como o câncer do colo do útero, em que se faz os exames de Papa Nicolau e detecção de HPV, não há, infelizmente, uma rotina organizada de rastreamento, não porque não tenha sido tentado, mas porque ele não mostrou uma capacidade de reduzir os casos de câncer de ovário e também a mortalidade por câncer de ovário, né? Então, rastreamento para as mulheres, para os homens que nos escutam, é uma modalidade de rotinas médicas que a gente faz periodicamente, né, em indivíduos assintomáticos, ou seja, sem sintomas, buscando encontrar a doença antes dela aparecer, antes dela se manifestar. E tudo que foi tentado no câncer de ovário, exame de sangue, exame de imagem, ultrassom, pequenas cirurgias de visualização da cavidade abdominal, foram frustradas, né, por resultados que não mudaram o desfecho e a história do câncer do ovário. Então, realmente, não há uma rotina de rastreamento. O que a gente quer que a gente deve passar para a nossa telespectadora aqui da TV Câmara? É importante que a mulher se atente aos seus sintomas abdominais. Eu, apesar de médico aqui na condição de homem falando para mulheres, a gente vê que é muito frequente as mulheres aceitarem sentir desconforto, sentir dor, muito porque a mulher tolera um período gestacional, porque a mulher tolera uma rotina menstrual periódica por muitos anos e ela acostumou a sentir desconforto, dor, e isso não pode ser tolerável. Claro, existem dores, existem sintomas abdominais que vão ser, a grande maioria deles, benignos e decorrentes do mecanismo fisiológico da mulher, da menstruação, do período pré-menstrual, da gestação. Mas tudo que foge ao normal e que se transforma refratário, que aumenta, que cresce, deve ser investigado. Então, que as mulheres que me escutam, que elas procurem a se atentar por qualquer sintoma abdominal, de inchaço, de mudança do hábito urinário, mudança do hábito intestinal, que possa inferir alguma coisa errada acontecendo naquele abdômen. Você falou da palavra prevenção, né, Rubia? E prevenção é a gente atuar de maneira a evitar que o câncer apareça. Infelizmente, não há nenhuma receita mágica para que qualquer câncer evite de aparecer, exceto cânceres em que a gente dependa, por exemplo, de vacinação, como é o caso do câncer do colo uterino. No câncer do ovário, a gente não tem uma receita mágica para prevenção, mas existe sim adoção de hábitos mais saudáveis para minimizar o risco do desenvolvimento do câncer do ovário e de outros cânceres. É importante frisar aqui para as nossas telespectadoras que o câncer ele é uma doença do envelhecimento. Então veja, o câncer do ovário ele tem o seu pico de ocorrência na mulher acima dos 50 anos. Então essa mulher está envelhecendo, ela está tendo todos os processos de envelhecimento natural e é importante que ela busque envelhecer com saúde, se alimentando bem, então consumindo menos alimentos processados, evitando o consumo excessivo de álcool, combatendo ativamente o hábito do tabagismo, né, do cigarro, seja o cigarro convencional ou o cigarro eletrônico, e praticando atividade física. E isso parece ser muito genérico, né, obviamente, mas isso é muito relevante para cânceres femininos, para câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário. Então, já que todos nós, como homens, mulheres, queremos envelhecer, que a gente busque um envelhecimento com saúde, flertando com bons hábitos. Acho que essa é a melhor receita que eu, como profissional, posso dizer para prevenir tumores, né? E, claro, as rotinas de saúde, o acompanhamento médico periódico que a mulher faz para a mama, para o colo uterino e para o acompanhamento da saúde ginecológica, ele deve ser feito e estimulado e, claro, se atentar a sintomas de que algo esteja acontecendo de maneira errada no abdômen.
né? Porque daí a gente pode pensar num diagnóstico precoce, que é difícil no caso do câncer de ovário, por causa dessa situação silenciosa que eu comentei, que você mesmo nos trouxe no início da nossa fala, mas que em alguns casos nos ajuda a descobrir precocemente o câncer do ovário. Excelente, doutor Igor. Agora, quando a gente fala de câncer de mama, né, tem aquela questão do histórico familiar. Eu gostaria que o senhor nos explicasse, referente ao câncer de ovário, né, se tem aquela questão do histórico familiar, de mutações genéticas, se aumentam as chances de desenvolver esse câncer ou se não tem nada a ver com essa questão de histórico familiar. Ótimo, Rubem. Esse é um ponto importantíssimo que a gente deve passar para os nossos telespectadores, a relação entre câncer de mama e câncer do ovário, né? Então, esses são cânceres que se conversam, sim. A mulher que está aqui me ouvindo e que tem na sua família ou na sua história pessoal câncer de mama, câncer de ovário, ela precisa se atentar quanto ao que nós chamamos de hereditariedade. A gente, como eu disse há pouco, a gente acredita que uma parcela grande dos cânceres de ovário se relacionem com alterações genéticas, 50% delas, e uma parcela dessas alterações genéticas podem ser herdadas, tá? Podem ser uma herança que circula por essa família. E daí, quando a gente vai olhar a história familiar ou a história individual daquela mulher que está ali se consultando, a gente vê câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata nos homens, câncer do pâncreas, tanto em homens e mulheres. Então, sim, a mensagem que fica aqui para os nossos telespectadores da TV Câmara é que a presença de câncer de ovário na história familiar deve chamar a atenção quanto à hereditariedade, visto essa relação com questões genéticas que a gente tem. Isso ganhou força e atingiu até o mundo público com a descoberta de algumas mutações genéticas. Uma delas ficou bastante famosa em meados dos anos 2013, 2014, quando uma atriz famosa descobriu uma alteração genética de favorecimento para câncer de mama e ovário, e ela foi, obviamente que orientada por profissionais, fez o que nós chamamos de cirurgia preventiva, cirurgia que reduz o risco do desenvolvimento do câncer. Então, veja, não é uma regra para todas as mulheres, é uma opção para mulheres que tenham alguma alteração genética conhecida e que, dentro de uma abordagem multiprofissional e muito bem relatado, muito bem acordado com os pacientes, a gente pode discutir cirurgias que retiram aqueles órgãos de risco de câncer de maneira precoce antes do desenvolvimento daquele câncer. Então, isso ficou bastante famoso aí e ganhou a cena, né, na mídia, ganhou cena nas discussões multiprofissionais de saúde quanto a questões genéticas. E para o câncer de ovário, sim, isso é um ponto relevante, Rubem. Muito bem. Bom, já que não existe um exame de rastreamento eficaz, né? O que a mulher pode fazer para se prevenir ou pelo menos detectar precocemente a doença é ter o cuidado contínuo, então, como disse o doutor, com a saúde ginecológica e mesmo sem ter sintomas aparentes. Você precisa, sim, visitar regularmente o seu médico, principalmente uma mulher que já está na fase da menopausa. Isso quando a gente está falando de câncer de ovário, por conta das alterações hormonais e também por conta, de acordo com a fala do doutor, o câncer de ovário ele acomete mulheres em uma idade, uma faixa etária aí de 50 a mais. Então, a gente precisa, sim, do tratamento do ginecologista, de estar sempre presente, fazendo a manutenção de saúde. Agora, doutor, falando em tratamento, né, a partir do diagnóstico, quais são as principais formas disponíveis hoje? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, como é que são definidos esses protocolos de tratamento pós a descoberta aí de um câncer de ovário? Muito bem. Rubia, o tratamento do câncer do ovário ele tem como pilar a cirurgia. Tá? Então, nós não tratamos, eu como oncologista, não trato o câncer do ovário sozinho. A gente sempre vai estar junto de um time
de profissionais que estão habituados a tratar uma doença que, sim, é muito desafiadora. Então, as cirurgias oncoginecológicas, né, então feitas por um ginecologista especializado em oncologia, ela tem um papel de retirar toda a doença possível do abdômen. Nós chamamos de redução máxima, de retirada máxima da doença que é visível no abdômen. Então, são cirurgias grandes, de bastante impacto na recuperação das mulheres, mas que quando feita de maneira exata, né, adequada por colegas médicos com expertise disso, em ambientes que tenham expertise de tratamento de câncer de ovário, tem um desfecho muito importante na capacidade de controle do câncer. E às vezes a cirurgia não é feita de imediato, porque é uma doença realmente muito robusta, muito grande, então a gente acaba optando por fazer uma inversão do tratamento da cirurgia com a quimioterapia. Eu diria que a grande maioria dos cânceres de ovário vão precisar de quimioterapia. Existe um conhecimento hoje já muito sólido na oncologia que o câncer de ovário ele tem sensibilidade, ele é sensível a quimioterápicos que a gente tem disponível, tanto no cenário de saúde pública como no cenário de saúde suplementar. Então, seja operando primeiro e fazendo químio depois, seja fazendo químio antes e depois operando. Mas essa dupla de tratamento, quimioterapia e cirurgia, habitualmente fazem parte e conseguem controlar uma boa parcela da doença. O grande desafio, como eu disse há pouco, é que mesmo com um esforço cirúrgico muito grande, com quimioterapias exigentes, não é infrequente que depois de um período essa doença volte a incomodar a mulher. E daí é aquela história do capítulo que se repete, né? E a gente, claro, fazer novas cirurgias é sempre um desafio, mas é possível em casos selecionados, e a cirurgia geralmente é seguida de quimioterapia, como falei. A gente está tendo um avanço de ciência muito grande na questão de entendimento genético, como já falamos, e existem hoje medicamentos voltados para essas alterações genéticas. São comprimidos que podem ser utilizados naquela mulher que tem alguma alteração genética do câncer do ovário. E também mostraram uma capacidade de controle do câncer de ovário ainda maior quando a gente soma cirurgia, a quimioterapia e os comprimidos. A radioterapia, que é uma modalidade de tratamento localizado, em que se usa a radiação como uma forma de controle de células tumorais, ela é pouco utilizada no câncer de ovário, visto que geralmente essas células não estão localizadas num ponto único, elas estão disseminadas pelo abdômen e fica difícil fazer a localização exata daquele tecido que vai ser tratado pela radioterapia. Então, são casos de exceção que a gente vai usar a radioterapia. É importante trazer para as mulheres que a gente tem cada vez mais avanços chegando, né, no cenário da oncologia. Então, há poucas semanas a gente teve a aprovação de um remédio novo para câncer de ovário no Brasil, uma droga de mecanismo de ação inteligente que busca entregar uma forma de controle, digamos assim, bem direcionada, como se fosse com um mensageiro específico, nós chamamos de anticorpo conjugado a drogas, e que está agora disponível, já comercializada no Brasil. Então, existe um esforço contínuo para a gente tentar cada vez mais eliminar essa doença do radar das mulheres. É óbvio que, como você bem disse, infelizmente, muitas mulheres acabam por ter um desafio à frente e vêm até a perecer devido ao câncer do ovário. Mas o esforço é contínuo para tentar melhorar a qualidade de vida delas, para tentar tratar da melhor maneira possível as mulheres que precisarem desses tratamentos. A gente fica muito feliz, né, com todo esse avanço da medicina em relação à saúde da mulher, porque a gente sabe, doutor, eu sou mulher, estou na fase já da pré-menopausa e a alteração hormonal, ela acaba judiando muito da mulher. E aí, quando a gente fala dessa questão do câncer de ovário, o senhor trouxe para nós aqui como exemplo o câncer de mama e a prevenção, né? Então, uma artista muito conhecida, ela optou
pela retirada da mama mediante a questão familiar, né? E aí fez um planejamento e retirou essa mama. No câncer de ovário, o senhor também pontuou para a gente a possibilidade da retirada, né, como forma de prevenção. Agora, qual a faixa etária que a gente pode entender que seja possível a retirada do ovário como forma de prevenção? E aí, retira-se o ovário e o útero ou somente o ovário? Excelente questionamento, Rubia. Essa é uma decisão que precisa ser pautada por muita cautela. Nós estamos avançando diariamente no conhecimento genético e os exames de sequenciamento genético estão cada vez mais disponíveis para que os pacientes o façam. Antes de fazer exames genéticos, a mulher precisa ser aconselhada dos possíveis resultados, das indicações, né? Não é simplesmente fazer o exame, porque às vezes a gente se depara com resultados que podem atrapalhar mais do que ajudar aquele caso em específico. Mas criando aqui uma situação hipotética da mulher que descobre ter uma alteração genética de alto risco de câncer de mama e ovário, a discussão quanto à cirurgia de prevenção, a cirurgia de redução de risco de câncer de mama, ela muitas vezes acontece bem precocemente na mulher na faixa etária próxima aos 25, 30 anos, independente dela ter gestado, tá? Então ela ainda talvez não vá poder amamentar, se assim for o entendimento daquela equipe médica que estiver cuidando dela. Então isso tem que ser muito bem alinhado com a mulher, porque o processo de amamentação ele é não só importante para a mulher que deseja ser mãe, mas também muitas vezes um desejo da mulher, né? Que pode, claro, ser substituído por alimentos preparados para o bebê, mas que muitas vezes é uma privação de um sonho daquela mulher que precisa ser respeitado, né? Então, acho que não devemos pensar que descobrir uma alteração genética, vou sair retirando a mama da mulher. Não, a gente vai programar isso conforme os valores individuais dela, conforme a indicação e conforme o desejo dela, em consonância com a definição técnica do médico. Isso pode acontecer na faixa etária de 25, 30 anos, e claro, ao passo que a idade avança, o risco de câncer de mama para mulheres com alterações genéticas às vezes se transforma em algo perigoso, e daí a gente realmente traz essa discussão de maneira mais incisiva para proteger essa mulher. No que se refere ao câncer de ovário, quando a gente fala de mutações genéticas, nós começamos a refletir sobre esse tema, a partir dos 35, 36 anos, né, quando a gente imagina que aquela mulher já tenha refletido ou pensado na possibilidade de gestar, né? E quando ela já, digamos assim, aproveitou uma parte dos hormônios dela, porque uma vez que a gente retira os ovários, a gente vai pensar, a gente vai transformar essa mulher numa mulher sem hormônios, portanto, na menopausa. Então, isso tem que ser muito cuidadoso, muito cauteloso. Existe uma discussão sobre a possibilidade de preservar o útero e retirar somente as trompas, que é onde a gente imagina que os principais casos de câncer de ovário se iniciam. E daí ela ficaria com os ovários por mais um tempo e depois, mais adiante, a gente tira os ovários e o útero também. Mas a faixa etária de discussão começa-se a partir dos 35 e varia em torno dos 42, 45 anos, de discutirmos a retirada cirúrgica e preventiva dos ovários. Lembrando que isso não é uma obrigação, isso é uma recomendação baseada num conhecimento genético que tem que ser muito bem amadurecido para com a paciente, com a família dela, né, e estar em consonância com os desejos, com o entendimento daquela mulher. Eu tenho pacientes que têm alterações genéticas e que não desejaram nenhum tipo de cirurgia. E a gente, como profissional, precisa respeitar, orientá-la e acompanhar essas mulheres. É óbvio que muitas vezes, como a gente está falando de doenças desafiadoras, né, o câncer de mama, câncer de ovário, e que se tratando de situações hereditárias e genéticas, muitas vezes essas mulheres têm exemplos nas suas famílias de familiares próximos que vieram a falecer ou que sofreram com tratamentos agressivos. Aquela mulher muitas vezes se motiva de maneira muito forte a fazer os seus tratamentos preventivos com as cirurgias redutoras de risco.
Desafiador, não é, doutora? A partir do diagnóstico, tem aí um desafio muito grande pela frente. E tem também o impacto emocional. Bom, vamos lá. Como lidar com esse impacto emocional que esse diagnóstico traz, um diagnóstico positivo, não é? Do câncer de ovário, ele traz para a mulher e também para a família dessa mulher, doutor. O senhor deve ter aí situações de mulheres que caíram ao chão quando receberam o diagnóstico. E a gente sabe que o psicológico faz parte também do tratamento do corpo físico. Então, como que a gente alinha isso? Como que a gente lida com isso na hora do diagnóstico positivo? Esse é um ponto importantíssimo dentro de qualquer doença desafiadora, né? E o câncer, ele traz não somente um desafio que passa por sintomas físicos, mas também um desafio que passa por sintomas emocionais, né? Por dores emocionais, dores psíquicas, muito estigma, né? Do passado, daquela questão do descobrir um câncer e vou morrer. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa combater aqui nas nossas conversas, né, desmistificar, é de que câncer é igual à morte, né? Não é, né? A gente, acho que tudo nesses anos de oncologia, o que eu tenho aprendido com os meus pacientes é que, de fato, câncer não é morte. Câncer é uma chance de ressignificar, uma chance de trazer novos horizontes, de perceber a importância das coisas que valem na nossa vida, que é as pessoas que a gente gosta, os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que realmente se importam com a gente, né? Então, não infrequentemente depois de um término de tratamento ou depois de um momento desafiador na vida de homens e mulheres com câncer, eu recebo uma devolutiva deles de que eles se importam menos com problemas bobos que eles se importavam antes, se estressam menos com coisas que não têm valor hoje em dia, dão menos valor para o que os outros pensam, e sim porque ele vive com a sua família, com seus filhos, com as pessoas que ele gosta. Então, e sim, veja, apesar da gente estar falando de câncer, eu estou falando de pessoas que estão vivendo, né? Então, o diagnóstico não deve ser atrelado à morte. Sim, existem desafios, existem, de fato, pessoas que vão vir a descansar, a falecer devido a doenças desafiadoras como o câncer e outras doenças. Mas que a gente não pode deixar esses pacientes se sentirem sozinhos, esses pacientes se sentirem estigmatizados, porque isso não é e não deve ser a realidade do diagnóstico oncológico. A gente precisa de apoio psicológico, a gente precisa de apoio social para pacientes, porque muitas vezes o câncer vem em famílias que estão estruturadas, com redes de apoio, com uma possibilidade financeira, mas ele também bate na porta do indivíduo que está com algum desfavorecimento financeiro, que está sozinho naquele momento, que terminou o seu relacionamento, que perdeu pessoas próximas e que estava, vamos dizer assim, voando solo, e de repente vem o câncer e tira dele a possibilidade de voar. Ele precisa estar se tratando, tendo sintomas, tendo desafios à frente. Então, acho que o abraçar multiprofissional em termos de psicologia, em termos de assistência social, em termos de espiritualidade, né, de conhecer os valores desse indivíduo, não somente valores religiosos, mas do que ele acredita, do que ele tem para si como importante, acho que cada vez mais isso faz parte do tratamento oncológico. Ele está longe de ser uma cirurgia, um remédio, né? Ele faz parte do cuidado daquele paciente. Então, a mensagem que fica para os nossos pacientes é: o abalar psicológico, ele existe, ele acontece, mas ele não deve vencer o desejo de lutar, o desejo de combater a doença, e ele se sentir apoiado pelo seu médico, mas não somente pelo médico, pelo enfermeiro, pelo psicólogo, pelo nutricionista, né? E uma mensagem aqui também, Rúbia, se me permite, para quem acompanha esses pacientes. E daí, muitas vezes, no caso da mulher, para o parceiro, para a parceira, né? Para que não volte atrás, para que seja parceiro mesmo, para que seja companheiro, para que não abandone nesse momento, né? A gente tem um dado que eu tenho até, de certa maneira, vergonha de falar, mas que
30% a 35% das mulheres em tratamento, no caso de câncer de mama, perdem o seu parceiro. Isso é vergonhoso, né? Vergonhoso, porque vai ficar careca, porque o cabelo vai cair, porque vai ter rotinas diferentes, vai ter impacto na vida sexual. Isso tem que ser combatido ativamente, né? Não pode acontecer, né? E curioso que quando o homem descobre câncer de próstata, a mulher é a primeira a estar lá do lado dele, parceira, acompanhando, fazendo os exames. Então, esse apoio familiar, esse apoio emocional, esse apoio multiprofissional, ele é essencial para o sucesso do tratamento, como você bem disse, para o bem-estar daquele indivíduo e para a gente combater qualquer tipo de situação que possa estigmatizar o paciente oncológico. Excelente, muito conhecimento compartilhado aqui no nosso programa Saúde é Vida. Eu gostaria de agradecer a sua presença, doutora Igor Mantovani. Muito obrigada por compartilhar essas informações conosco, de grande valia, viu? Gratidão pela sua participação. Rubia, eu que agradeço vocês da TV Câmara, do Saúde é Vida. É um prazer poder falar desse tema, poder levar informação. Quero tomar a liberdade aqui de deixar um recado para os nossos telespectadores para nos acompanharem vocês, mas nos acompanharem também nas redes sociais. Eu faço parte de um grupo de oncologia da região de Campinas, chamado Grupo Sonhe, né? E esse nome ele é proposital, né? Porque vem trazer coisas boas, vem trazer pessoas que estão disponíveis aqui para ajudar no diagnóstico oncológico. Então, nos acompanhem nas redes sociais, Grupo Sonhe. Será um prazer compartilhar, assim como aqui nesse programa, informações de qualidade, informações científicas e apoio para quem precisar de tratamento e segmento oncológico. Igor Mantovani, gratidão. O Saúde é Vida falou hoje sobre o câncer de ovário, um tema que precisa ser sempre discutido. Agradecemos então ao oncologista Dr. Igor e a você que nos acompanhou até aqui. Continue cuidando da sua saúde, prestando atenção aos sinais do seu corpo e fazendo acompanhamento regular com o seu médico. E até o próximo programa Saúde é Vida. Fique bem, cuide-se e até lá.